Olá, meninos! Eu sou o professor Luciano Iege e hoje vamos trabalhar mais questões de física do seu Enem. Resoluções das questões do Enem 2017, prova azul. Enem 2017, questão 101. Um longo trecho retilíneo de um rio tem um afluente perpendicular em sua margem esquerda, conforme mostra a figura. Observando de cima, um barco trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar no rio. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente, sendo muito pequena junto à margem e máxima no meio. O barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do rio e o motor acionado com a mesma potência. Pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é em relação ao afluente. Bem, meninos, vamos ter aqui uma questão de somatório de vetores. É uma questão de mecânica lá do seu primeiro ano, tá? Uma questão razoavelmente fácil que você não pode errar. Vamos trazer essa questão para um dia a dia de vocês. Pensa quando no período de férias agora, que vocês foram cair dentro de um dos afluentes do rio Tocantins aí, com correnteza. Você está paralelo às margens do rio e você deseja atravessar esse rio. Quando você pula no rio, o que acontece? À medida que você nada em direção à outra margem, há uma composição de movimentos entre a velocidade do nadador e a velocidade da correnteza. Se o rio mantivesse a velocidade constante, a correnteza com velocidade constante, você certamente estaria atravessando da maneira da letra A. Porém, nessas condições em que foi dada a questão do Enem, o observador, ele analisa que o rio ele está com velocidade, né, crescendo de maneira o quê? Variando de maneira o quê? Uniforme, ou seja, você tem trabalhado aí na margem do rio uma velocidade 1 e no centro do rio uma velocidade 2. Logo, pode aparecer para você uma coisa chamada aceleração. Se aparece aceleração, gente, à medida que você vai nadando, esse rio ele vai fazendo o quê? Um arraste maior, pois a componente da velocidade do barco, que é a sua vertical, se mantém constante e a horizontal ela vai o quê? Variando. Se ela vai variando, gente, o que vai acontecer com você? Você vai entrar no rio da maneira descrita pela letra D e vai chegar à outra margem com essa velocidade o quê? Com essa velocidade variável aqui. Então você nunca vai conseguir atravessar essa margem, por exemplo, igual a letra C. Muito menos igual a letra B e muito menos igual a letra o quê? A letra E. Logo, a resposta da nossa alternativa, a resposta da nossa questão é a alternativa D. A componente vertical da trajetória do barco se mantém com velocidade constante, enquanto que a componente horizontal vai perdendo intensidade a uma taxa constante ao longo do caminho. Uma vez que ele falou para você o quê? O objetivo desse barco é chegar na margem, no centro do rio. No centro do rio, ela tem velocidade máxima e nas margens a velocidade ela vai o quê? Diminuindo. Logo, a alternativa D nesta questão. A próxima questão é uma questão que envolve ondulatória dentro dos conceitos de eletricidade. Enem 2017, questão 107. O osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial em um circuito elétrico, em função do tempo ou em função de outra DDP. A leitura do sinal é feita com uma tela sob a forma de um gráfico de tensão por tempo, como mostrado na figura. Bem, meninos, aqui vocês têm a figura, né? E você tem, então, um formato de osciloscópio. Primeira coisa, primeiro quesito que vocês têm que observar
essa imagem é a imagem de uma onda periódica. Então a gente vai ter que dissecar os conceitos, o conceito de onda. O primeiro conceito de onda é o que vem a ser período e frequência. Período é o tempo gasto para que essa onda possa realizar o quê? Um ciclo. E a frequência é o número de vibrações dentro deste ciclo. E aí, seguindo, qual é a pergunta que é feita para vocês? Ele quer de vocês o seguinte: a frequência de oscilação do circuito elétrico, estudada é mais próxima de... Analisando o gráfico, meninos, o que vocês vão pegar? Como ele quer mais próximo, o que a gente pode fazer aqui? Se eu marcar este ponto na onda de início e marcar este outro ponto na onda no final, eu vou ter aquilo que eu chamo de um comprimento de onda. Ou seja, o que é o comprimento de onda? Uma parte para cima e uma parte para baixo. Qual o nome dessa parte para baixo? Vale. E qual o nome dessa parte para cima? Crista. A distância entre um vale e uma crista te dá aquilo que a gente chama de comprimento de onda. Se me dá aquilo que eu chamo de comprimento de onda, verifique o seguinte: para sair do 100 e chegar até aqui no menos 100, foram necessários um tempo de 10 milissegundos. O que é um milissegundo, gente? É uma potência de base 10 negativa, onde você vai dividir o número por 1000. Então, essa é a nossa potência de milissegundos. Então, para oscilar desta forma, foram gastos um tempo de 10 milissegundos. Só que como eu quero aproximado, o que nós podemos fazer, gente? Vamos pegar um comprimento de onda. Quantos milissegundos tem um comprimento de onda? Basta você verificar aqui a escala, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, gastou-se 10 milissegundos para sair do início até o final. Nos pontos desejados, você vai ter um período de quanto? Quanto tempo essa onda vai demorar para executar este movimento de vale, chegando até a nossa o quê? A nossa crista. Essa onda vai demorar exatamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milissegundos. Se você contar os quadradinhos, o período da onda para que você possa oscilar do ponto marcado até o ponto final próximo vai ser de 8 milissegundos. Se o período é 8 milissegundos, agora vamos para a definição de frequência e período. Gente, a frequência é o inverso do período. Logo, você consegue matar a questão dessa forma. Observamos o gráfico e vimos que o comprimento de onda o comprimento de onda tem um período de 8 milissegundos. Se o comprimento de onda tem um período de 8 milissegundos, significa dizer pegar o 8 e dividir por 1000. Então, 1 dividido por 8 por 1000 é a mesma coisa de você escrever 1 dividido por 0,008. Quando você fizer essa conta, vai dar para você 125 Hz. Logo, a alternativa é... Com isso, meninos, deixo aqui a minha dica para que vocês prestem muita atenção durante a interpretação das questões de física, pois 60% dessas questões vocês resolvem com aplicações do dia a dia. Com isso, encerramos mais essa aula. Até a próxima!